Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos preparando o estudo bíblico de congregação da semana 29 de janeiro a 4 de fevereiro. Então, pegue já o seu livro e vamos juntos preparar essa parte tão importante. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui, para agora juntos prepararmos o nosso estudo de livro. Então já pegue o seu livro, abre aí no capítulo de número 5, que tem o tema Temos de obedecer a Deus como governante. Então a introdução ela diz assim: os apóstolos tomam uma atitude que passa a servir de modelo para todos os cristãos verdadeiros. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo do número 1 ao número 3. Os juízes do Sinédrio estão furiosos. Os apóstolos de Jesus estão sendo julgados perante esse Supremo Tribunal. Qual o motivo? José Caifás, o sumo sacerdote e presidente do Sinédrio, se dirige a eles de forma dura. Nós lhes demos ordens expressas para que não ensinassem nesse nome. O furioso presidente não quer nem pronunciar o nome de Jesus, mas continua Caifás. Vocês encheram Jerusalém com seus ensinamentos e estão decididos a trazer o sangue desse homem sobre nós. A mensagem é clara: parar de pregar ou sofrer as consequências. Como os apóstolos vão reagir? Sua comissão de pregar foi dada por Jesus, cuja autoridade havia sido concedida por Deus. Será que os apóstolos vão ceder ao medo do homem e ser silenciados? Ou terão a coragem de permanecer firmes e continuar pregando? Na verdade, a questão se resume a isto: a quem eles vão obedecer? A Deus ou aos homens? Sem hesitar, o apóstolo Pedro fala por todos os apóstolos. Suas palavras são claras e corajosas. Como cristãos verdadeiros, estamos muito interessados em saber como os apóstolos reagiram às ameaças do Sinédrio, pois a comissão de pregar também se aplica a nós. Ao cumprirmos essa designação dada por Deus, pode ser que nós também enfrentemos oposição. Os opositores podem tentar limitar ou proibir nossa obra. O que faremos? Para nos ajudar nesse sentido, será proveitoso considerar a atitude que os apóstolos tomaram e os acontecimentos que levaram ao julgamento deles diante do Sinédrio. Então a pergunta parte A: por que os apóstolos foram levados diante do Sinédrio e o que se resume à questão? Então a resposta: eles foram levados perante o Sinédrio porque eles não pararam de pronunciar o nome de Jesus e ensinar aquilo que eles haviam visto e ouvido. E a questão se resumia ao seguinte: parar de pregar ou sofrer as consequências. Pergunta parte B: por que estamos muito interessados na atitude tomada pelos apóstolos? Resposta: pois a comissão de pregar também se aplica a nós. Então, ao cumprirmos essa designação dada por Deus, pode ser que nós também enfrentemos oposição, pois os opositores podem tentar limitar ou proibir a nossa obra. Leitura do 4, subtítulo: O anjo de Jeová abriu as portas. Lembre-se que, na primeira vez que foram ordenados a parar de pregar, Pedro e João responderam: não podemos parar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois dessa situação tensa com o Sinédrio, Pedro, João e os outros apóstolos continuaram a pregar no templo. Os apóstolos realizaram grandes sinais, como curar doentes e expulsar demônios. Eles fizeram isso no Pórtico de Salomão, uma grande área coberta do lado leste do templo, onde muitos judeus costumavam se reunir. Pelo visto, até mesmo a sombra de Pedro curava as pessoas. Muitos que foram curados em sentido físico aceitaram a mensagem de cura espiritual. Em resultado disso, um grande número de homens e mulheres passavam a crer no Senhor e eram acrescentados a eles.
Caifás e os saduceus, membros da seita religiosa a qual Caifás pertencia, ficaram cheios de ciúme e ordenaram que os apóstolos fossem jogados na prisão. Porque os saduceus estavam furiosos. Os apóstolos ensinavam que Jesus tinha sido ressuscitado, mas os saduceus não acreditavam na ressurreição. Os apóstolos diziam que apenas por exercer fé em Jesus alguém poderia ser salvo. Já os saduceus temiam uma represália de Roma se as pessoas passassem a encarar Jesus como líder. Não é de admirar que os saduceus estivessem decididos a silenciar os apóstolos. Então a pergunta: por que Caifás e os saduceus ficaram cheios de ciúme? Resposta: porque os apóstolos ensinavam que Jesus tinha sido ressuscitado e os saduceus não acreditavam na ressurreição. E os apóstolos diziam que apenas exercer fé em Jesus alguém poderia ser salvo. Já os saduceus temiam uma represália de Roma se as pessoas passassem a encarar Jesus como um líder. Leitura do 6. Hoje também são os opositores religiosos que geralmente estão por trás da perseguição contra os servos de Jeová. Eles muitas vezes tentam usar sua influência na política e na mídia para silenciar nossa pregação. Será que deveríamos ficar surpresos com isso? Não. Nossa mensagem expõe a religião falsa. Por aceitarem as verdades da Bíblia, pessoas sinceras são libertadas de crenças e práticas antibíblicas. É de estranhar, então, que nossa mensagem muitas vezes leve líderes religiosos a ficar cheios de ódio e ciúme. Então a pergunta: quem geralmente está por trás da perseguição contra os servos de Jeová hoje e por que não devemos ficar surpresos com isso? Então a resposta: os opositores religiosos são os que geralmente estão por trás da perseguição contra os servos de Jeová. E muitas vezes eles usam a política e a mídia para silenciar nossa pregação. Mas não precisamos ficar surpresos com isso, porque a nossa mensagem expõe a religião falsa. E por aceitar as verdades da palavra de Deus, pessoas sinceras são libertadas de crenças e práticas antibíblicas. Leitura do 7 e 8. Enquanto aguardavam na prisão seu julgamento, é possível que os apóstolos se perguntassem se estavam para sofrer martírio às mãos de seus inimigos. Mas, durante a noite, aconteceu algo surpreendente. O anjo de Jeová abriu as portas da prisão. O anjo lhes deu então uma orientação específica. Apresentem-se no templo e continue falando. Essa ordem, sem dúvida, assegurou os apóstolos de que eles estavam fazendo o que era certo. As palavras do anjo também devem tê-los encorajado a permanecer firmes independentemente do que acontecesse. Com forte fé e coragem, os apóstolos entraram no templo ao amanhecer e começaram a ensinar. Cada um de nós faria bem em se perguntar: será que eu teria a fé e a coragem necessárias para continuar a pregar em circunstâncias similares? Podemos nos sentir encorajados por saber que a obra vital de dar testemunho cabal sobre o reino de Deus tem apoio e orientação angélica. Pergunta: que efeito a ordem do anjo sem dúvida teve sobre os apóstolos e o que faríamos bem em nos perguntar? Então a resposta: as palavras do anjo teve um efeito positivo, pois eles continuaram a pregar no templo assim como o anjo havia determinado, pois isso assegurou para eles que eles estavam fazendo o que era certo, e lhes deu força e determinação. Então, seria bom se nós também nos perguntássemos: será que eu teria a fé e a coragem necessárias para continuar a pregar em circunstâncias similares? Então, que possamos nos encorajar com o exemplo dos apóstolos, para que assim também possamos estar preparados quando esse dia também chegar em nossa vida. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui o nosso estudo e espero que possa ter sido de ajuda para você. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.